Graça e paz, amados. É um prazer e um privilégio poder estar aqui com vocês de novo nesta ocasião para falarmos um pouco das grandezas do que é ser filhos de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração e que a sua vida será transformada. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Ela muda a nossa maneira de pensar, nos renova na nossa maneira de pensar, de entender as coisas. Então eu gostaria que, se você tiver oportunidade, onde você estiver, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 ao 7, Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. É uma criança que precisa ser orientada, precisa ser ensinada, precisa ser educada. Ela é dona de tudo, é herdeira de tudo, mas é criança no entendimento. Por isso ela não pode administrar. Assim também nós, versículo 3, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vós sois filhos? Porque nós somos filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, Paizinho amado. De sorte que já não és escravo, já não és criança, porém filho. E sendo filho, também herdeiros por Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: os meus filhos são destruídos porque lhes falta entendimento. Olha só, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos filhos de Deus. Fomos enxertados, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos que entender, amados, a nossa identidade, quem nós somos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6:17, guarda essas passagens para depois você confirmar tudo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, a nossa verdadeira identidade é que nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. A parte espírito em nós, que é a principal, ela se comunica com Deus. Deus só se comunica com ela, porque Deus é espírito e Deus só fala com espírito. A palavra de Deus nos diz assim, que Deus é espírito e ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há outra maneira de nós nos comunicarmos perfeitamente com Deus a não ser em espírito. Pastor, então como é que eu faço isso? Como é que eu me comunico com Deus em espírito?
Ele nos deu recursos, nos deu ferramenta. E a maneira de nós falarmos com Deus direto e não com o homem, sem interferência nenhuma humana, é através da oração no Espírito. Quando nós oramos em Espírito, oramos em outras línguas, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 4, deixa eu pegar aqui para você, 1 Coríntios, na verdade já devia estar com isso pronto, mas isso aqui a gente nunca sabe o que o Espírito Santo vai fazer. 1 Coríntios 14, o versículo 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por que a mente fica infrutífera? Porque a mente não pode ter participação. Ela não está preparada para isso. Ela não foi feita para isso. A mente quer dizer a nossa alma. A alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade. Então ele diz aqui, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ora de verdade, ora a oração perfeita. Sabe por quê? Porque aqui ainda em 1 Coríntios 14, no versículo 2, ele diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. A nossa mente não entende, o inimigo não entende, ninguém entende, porque nós estamos falando com Deus. E em espírito, no nosso espírito, no espírito humano, nós estamos falando mistérios. Então, a maneira de nós sairmos da criancice, deixarmos de ser meninos, para recebermos aquilo que já foi dado, já é nosso, mas nós não possuímos, não podemos possuir, não podemos administrar, não podemos desfrutar enquanto nós não chegarmos ao entendimento espiritual adulto. E o orar em língua, essa ferramenta poderosa que Deus nos deu, ela é o elo entre o Espírito, é o Espírito Santo orando no nosso espírito, e o nosso espírito orando a Deus. E aí, olha só que mistério maravilhoso, todo o nosso ser está incluído nessa prática, está incluído o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Por quê? Porque para mim orar em língua eu tenho que querer, a minha vontade tem que agir, e o meu corpo tem que participar. Entendeu? Por exemplo, quando eu falo em língua, chora, bande, queria, teque, mamá, baçu, queima, rocoto, queria andar, amachandará. Você não entendeu nada na sua mente, nem tampouco eu. Porque não é a minha mente que está orando, é o meu espírito. E isso a gente faz pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho que sentir nada, eu não tenho que me emocionar, não tenho que ter um momento especial para eu falar em língua. Não, a palavra de Deus diz lá em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Não precisa esforço humano, eu simplesmente abro a minha boca e deixo o rio de águas vivas que está dentro de mim fluir pela fé. E eu estou me comunicando de maneira perfeita com Deus, na mesma a estatura de Deus, quando eu oro em línguas. Por isso que não pode ter participação da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque senão iria atrapalhar tudo. Tá entendendo, meus amados? Mas, ao orar em língua, a nossa alma está recebendo a luz
do Espírito Santo no nosso espírito, sendo iluminada e sendo transformada, sendo renovada. Aleluia. Aleluia. Por isso essa oração é tão poderosa, ela é tão necessária, principalmente hoje, nos dias em que vivemos. Nós somos espírito, esta é a nossa identidade primária. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Esta palavra que nós estamos lendo, a Bíblia Sagrada, essa aqui, ó. Aqui está o Logos, as letras são Logos, mas ela é viva e é eficaz. Essa palavra é viva, ela é espírito e é vida. O nosso Senhor Jesus diz lá em João 6,63, a palavra que eu vos digo são espírito e são vida. E ela se torna rema. Nós temos o entendimento no nosso espírito, e o nosso espírito, ao caminharmos no espírito, ao andarmos no espírito, ao vivermos no espírito, nesta oração em línguas, ela vai sendo ganha, ela vai sendo transformada, ela vai entrando em sintonia com o nosso espírito e nós vamos nos tornando adultos, espiritualmente falando, e aí sim, nós podemos desfrutar daquilo que já é nosso, possuir aquilo que já é nosso, receber, tomar, na verdade é tomar, porque a palavra de Deus diz assim lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, capítulo 11, versículo 12, eu quero só confirmar se eu não estou, que às vezes eu inverto o capítulo com o versículo, mas Mateus 11, 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o Senhor Jesus falando, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam deles. Há outras traduções que até são, eu gosto mais, tem uma que diz assim, desde os dias de João o Batista até agora, até hoje, nesse dia, o reino dos céus é tomado de assalto, uma linguagem militar, e os violentos os tomam. Aleluia! Então, quando nós estamos orando em espírito, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos sendo violentos no espírito, se assim podemos dizer. Tá me entendendo, meu irmão, minha irmã? Porque Deus já nos deu tudo que Ele tinha que nos dar. Tudo já é nosso. Quando eu digo tudo, é tudo aqui nessa terra. A terra Deus deu para nós, os filhos dele. Nós somos herdeiros. Nós nascemos para reinar sobre todas as coisas, mas principalmente, primeiramente, reinar sobre as nossas almas em primeiro lugar. Não reinar sobre pessoas, não. Reinar sobre as nossas almas e reinar sobre tudo que o Senhor nos deu. Por exemplo, saúde. Temos o direito de viver em saúde divina. Temos o direito de não ficar doentes. Sabia disso? Inclusive, eu quero te dizer que toda enfermidade é uma mentira do diabo. Porque está escrito que ele já levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tá me entendendo? Mas para você entender e receber isso com fé, você precisa ser adulto espiritualmente ou simples para aceitar o que está escrito. Porque fé é você simplesmente crer no que está escrito e receber no seu espírito. E aí vai para a sua alma e vai para o seu corpo. Fé não é emoção, a fé é do espírito. A emoção do espírito é totalmente diferente da emoção da alma e do corpo.
Emoção não está errado, Deus nos fez assim, Deus também é emoção, Ele também tem alma, Deus tem alma. Aleluia! E tudo que nós precisamos, meus amados, é ganhar as nossas almas. Não é de uma vez, é um pouco aqui, é um pouco ali. Mas se nós andarmos no Espírito, nós vivermos no Espírito, praticando as práticas espirituais, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo renovados no nosso entendimento. Prosperidade financeira, dinheiro. Sim, nós somos herdeiros de Deus, filhos e, portanto, filhos herdeiros. Nós somos abençoados financeiramente com o crente Abraão. Nós temos a bênção de Abraão sobre nós. E Abraão era muito rico. Leia lá depois Gênesis 13, versículo 2. Muito rico em gado, possuía muito gado, ouro e prata. E nós temos a bênção de Abraão, nós temos a riqueza. Mas, pastor, por que a maioria de nós anda quebrado, anda sem dinheiro? É porque não temos entendimento, porque tudo já nos foi dado, mas nós temos que assaltar o reino dos céus. Pastor, mas como é que eu faço? Onde é que está esse reino dos céus? O reino dos céus está dentro de nós, de mim, de você. O Senhor diz, Jesus diz assim, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. A riqueza já está em nós, o reino de Deus está em nós. Saúde e riquezas mesmo, física, ouro, prata e pedras preciosas, dinheiro, dólar, se você mora aqui na América. Tá me entendendo, meu amado? Não que nós andamos atrás disso, é essas coisas que foram ordenadas a andar atrás de nós. Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, isso é, a vida no Espírito, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, leia lá depois, que ele mesmo vai ordenar as coisas materiais, as coisas deste mundo, a nos perseguir, nos alcançar. Tá me entendendo, meu amado, minha amada? Em nome de Jesus, que você desperte para entender a sua verdadeira identidade. Você é espírito. Você possui uma alma que precisa ser ganha, porque ela é muito importante. A fé está no espírito, mas quem manifesta a fé no físico, quem tira do invisível e traz para o visível, quem tira do sobrenatural e traz para o natural, é a nossa alma e o nosso corpo, a junta. Aleluia! Você pode não estar entendendo muita coisa agora, mas o Espírito Santo é que ensina a mim e ensina a você. Se você tem fome e sede de possuir o que já é seu, de tomar posse pelo poder e da autoridade do nome do Senhor Jesus, pela fé neste nome. Você tomar posse de tudo que é teu. Você tem direito de andar em saúde divina, nem ficar doente. Você tem direito de ter dinheiro de sobra para ajudar, para aplicar no reino de Deus, para ajudar os necessitados. Você e eu, nós estamos recebendo pela fé a palavra em nós implantada. E estas coisas irão se manifestar fisicamente, porque aqui, enquanto estamos aqui, é que nós temos que desfrutar da presença dele, das coisas que são nossas, e implantar o reino dele aqui, pela fé que vem pelo amor. Eu te amo em Cristo Jesus. É um prazer, um privilégio para mim falar para você dessa palavra que é perfeita. A palavra é perfeita. Se eu disser para você que eu já alcancei todas essas coisas que eu estou pregando aqui, ainda não alcancei.
Elas ainda não se materializaram, mas já estão no meu espírito, já estão na minha alma, e elas se materializarão. Não tem outro jeito, porque o sobrenatural domina sobre o natural. Desde os dias de João o Batista, o reino dos céus é tomado de assalto e os violentos o tomam. Que Deus te abençoe nesse dia, com sabedoria, com entendimento, com inteligência espiritual, com percepção espiritual. Que Deus desperte o teu coração, que te dê fome e sede. Quando eu digo a ti e a mim, que eu estou pregando em primeiro lugar para mim, fome e sede de realmente desfrutar do nosso Senhor e Salvador e tudo que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. É nosso, é nossa herança, é nosso direito. Pela fé, nós tomamos o que é nosso para a honra e a glória do Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.